Olá pessoal do Portal Cooperati, que é Rafael Bernardi, para falar de um assunto teórico. Vou falar hoje sobre plano de recuperação de desastres. O pessoal chama de DR, que não é discutir relação, é Disaster Recovery. O pessoal chama de plano de contingência, enfim, tem vários nomes para dar isso. Eu estou chamando de plano para recuperação de desastres. Quando a gente fala isso, soa até que isso se aplica somente a empresas de grande porte. Porém, você pode, nos seus clientes pequenos e médios, organizar um bom plano de recuperação de desastres para que na hora do sufoco, na hora do problema, decisões erradas não venham a piorar ainda mais a situação, a agravar o problema ou até o pior, a perda de confiança do seu cliente em você. É muito simples fazer um documento desse, muito simples fazer um método desse, até mesmo para os clientes menores. Assim que o nível do seu cliente vai aumentando, fica mais difícil. Mas se você aprender desde já, vai ficar muito interessante. Por exemplo, vou pegar um caso aqui. O nome da empresa é Contoso. Guia para recuperação de desastres. Aí está um esqueminha de rede simples, tá? De uma empresa com 7 computadores fixos, um servidor com HDzinho externo para backup, 3 notebooks, um roteador, um access point e um switch e um link de internet somente. Cenário simples, botei o mais simples possível para vocês entenderem que dá para fazer de uma maneira tranquila, rápida, até mesmo para os clientes menores que você tem. Isso vai auxiliar e muito na recuperação de desastres. E se você partir já para um crescimento na sua empresa, no seu negócio, na sua consultoria, e já tiver alguns funcionários, vai auxiliar você aqui a manter o nível de serviço, nível da qualidade do serviço que os seus técnicos fazem, que os seus funcionários executam, do jeito que você desejaria. Tá? Enfim, documento simples, estou fazendo no vídeo, aqui está um esquemático simples da rede. Aí vem, como é que você tem que fazer isso? Item a item, eu tenho vários itens aqui. Qual foi o primeiro item que eu falei? Se esse item der problema, você tem que agir assim. Pane de internet. Tá lá. Em caso de pane de internet, você tem que ter a descrição. O link é provido pela empresa X, Supernet Mais, que eu coloquei ali. Onde estão os contatos dessa empresa, como entrar em contato para pedir suporte, telefone. Qual o procedimento? Liga para lá. Verifica os erros. Se for detectado que é um erro no seu equipamento de roteador, você tem que passar para a próxima página. Mas se não, e o provedor falar que o tempo supera 6 horas, o que você tem que fazer? Avisar a empresa. Por exemplo, eu coloquei um exemplo ali que o setor de produção tem que avisar para os pedidos, enviar os pedidos por telefone para a fábrica. Avisar os diretores. Avisar os setores que usam muito o link de internet, que vai parar por um longo tempo, para eles se programarem, e eles com certeza têm os planos de desastres deles também, para quando tiver alguma pane desse tipo. Então, se o provedor avisou que vai passar das 6 horas, além da resolução do problema que você tem que correr atrás, cobrar, verificar, você tem que avisar a empresa. Isso aqui é importante no seu plano de recuperação de desastre. Não é só a parte técnica que entra. A parte técnica é importante, porém, você tem que entender que o TI hoje é o negócio da empresa, é parte, é como se fosse vendas, produção, marketing, não é mais um acessório, não é mais uma ferramenta, é um setor da empresa real, que sem ele nada se faz. Então tem que deixar preparado o pessoal que usa muito o recurso, no caso a internet, que vai ficar parado por mais de 6 horas. Aqui coloquei também um ponto interessante, que temos notebooks na empresa. Por que não guardar modems 3G para que as pessoas de maior necessidade, no caso citei vendedores, mas poderia ser outros setores, outros tipos de colaboradores, para que eles possam usar o modem 3G e navegar. Se for uma queda de meia hora, 1 hora, talvez não seja necessário fazer esse trabalho, porque senão vai gerar um overhead sem necessidade. Porém, talvez seja necessário. Então, passar de 6 horas, então é bom avisá-los, tá? E partir para os procedimentos. No caso, pegar o modem 3G. Beleza, depois que resolveu,
anotar o tempo de parada e combater com SLA, para saber se você vai ter um desconto na próxima fatura, saber o que aconteceu, documentar, pessoal, documentar tudo. Olha que interessante. O técnico, seguindo esse guia aqui, ele vai conseguir tomar conta da situação como um todo e depois ainda vai poder combater com o provedor dele o que aconteceu, por que aconteceu, qual vai ser a prevenção para isso não acontecer novamente e como é que ele vai ser descontado o tempo que ficou fora. Tá? E depois recolher a estratégia de contingência aqui, que foram os modem 3G. Guarda eles e avisa a todos os funcionários da empresa, todos os colaboradores, a normalidade do serviço de internet. Também não adianta voltar e você não avisar que voltou. Tem que avisar que voltou. Avisar, olha, a pane aconteceu, foi por tanto tempo devido a isso. Manda um boletim, manda por e-mail, faz ligações, pede para outros setores te ajudarem. Avisar que voltou e o problema foi por causa disso e agora está estável. Enfim, você vai ganhar muitos pontos fazendo isso com o seu cliente. Vamos pegar uma próxima etapa aqui que eu falei sobre pane de roteador. Bom, aí o provedor falou para você que era pane de roteador. E agora, o que o técnico faz? Olha, está dizendo ali que o backup está no arquivo XML, numa pasta X. Legal, pega já esse arquivinho aí. O que você tem que fazer primeiro? Desligar e ligar. Parece óbvio, mas na hora da pressão, na hora do problema, pode ser que não sejam seguidas essas práticas. Pode ser que passe por cima e não pense nas coisas mais simples. Então isso é importante estar listado, escrito, definido. Porque seguindo um cronograma, seguindo uma lista de ações, você vai tomar ações mais concisas, corretas e padrões, tá? Porque senão você vai ficar viajando nas soluções e não vai conseguir resolver nada. Então o técnico vem, reinicia, volta à configuração de fábrica, reaplica o backup. Caso não funcione, pegue o roteador reserva. Se não tiver roteador reserva, não estiver disponível, você vai ter que avisar a empresa que vai ficar um tempo fora. Então volta para o procedimento emergencial que está na página 2 e avisa, e manda comprar o roteador. Por quê? Pifou, não deu certo, não tem reserva, vai ter que avisar todo mundo da empresa que vai ficar um tempo fora, vai pegar os modems para fazer os fechamentos por telefone, enfim, você tem que manter toda a organização avisada do que está acontecendo e como vai ser o procedimento para a correção do erro e a contingência para o andamento do serviço dos processos não pararem. Tá? Após a correção, leva o equipamento defeituoso para reparo. Avisa a todos novamente sobre a normalidade do serviço. Enfim, o objetivo principal primeiro, ter uma listagem de procedimentos do que fazer quando pifar. Segundo, ter um procedimento formal para avisar todos da empresa de toda a situação. Você tem que, além de saber o que vai fazer, tem que saber como e a quem avisar, manter a empresa informada. Terceiro, após o problema ser resolvido, avisar que o problema foi resolvido para a empresa. Não adianta só fazer, tem que falar que fez, falar o que está acontecendo e tomar as medidas reativas quanto ao problema. Tá? 3 itens básicos: listar procedimentos, manter a empresa informada e a ação reativa em cima do problema. Se fosse um servidor, aqui tem um HDzinho externo, botei uma coisa simples aqui. Caso haja pane total de hardware, retirar o HD externo e inserir no servidor reserva. Tem que ter um servidor de reserva. Está listado ali um procedimento simples, pois isso aqui é um cenário simples. Tá? Uma restauração de um backup do Windows Server 2008, full, você vai levar um tempo de 1 hora. Então avisa a empresa que 1 hora vai parar. E depois, leva o servidor defeituoso para manutenção, registrar o que pode ter acontecido, pode ter gerado isso e avisa a empresa. Enfim, um guia simples de exemplo que eu usei aqui para vocês, para que os técnicos, a própria empresa, estejam informados de como fazer, como proceder, o que vai acontecer e fique tudo registrado para que possa ser evitado futuramente. Um negocinho desse aqui, eu faria em 30, 40 minutos para uma empresa desse tamanho. Uma empresa maior, bota aí mais máquinas, mais pontos de falha. Por quê? Você vai ter que fazer também, o que eu digo ponto de falha? Cada ponto de falha, o computador,
Se esses cabos aqui pifarem, tem rota alternativa, não tem? Tem que chamar a empresa para refazer o cabo. E se a impressora falhar, enfim, você tem que ter detalhes para tudo. E se esse Access Point falhar, você tem que ter recuperação de desastre, um plano para recuperação de desastre para cada item da sua rede, cada ponto de falha. Pode ser que um ponto seja simplesmente, se o ponto de rede pifar aqui, tem que chamar um suporte, porque não é área crítica. Tudo bem, mas isso tem que estar escrito e documentado em algum local. Tá? Essa dica foi enviada por um leitor do blog que salientou que quando eu fiz um post sobre backup, as empresas realmente costumam não ter backup, cerca de 90%. Ele falou o seguinte: poxa, backup não tem nem backup, mas acho que não tem um plano, não testa um backup, não tem o guia de recuperação de desastre. Então estou dando um exemplo de como fazer um guia eficiente para a sua empresa. Tá? Vocês podem usar isso aqui de modelo, mas tem que evoluir de acordo com o seu cenário. E lembrando, testar, fazer uma estratégia também de testes das validações mensais das ferramentas de backup. Ou seja, não adianta fazer o backup e acreditar que ele está funcionando. Testar ele pelo menos uma vez por mês, todas as ferramentas, fitas, tenta recuperar um pedacinho da fita, servidor, disco, tenta usar os backups que você faz diariamente, semanalmente, mensalmente, para que você saiba como está o estado dessa mídia. Tá? Pode ser que no dia que você precise ela não esteja funcionando, ok? Enfim, espero que tenha esclarecido aí abertamente de vocês para esse assunto e gostaria de comentários e, se possível, modelos também de vocês sobre como é que vocês estão fazendo para ter o guia de recuperação de desastre na sua empresa. Beleza? Que é Rafael Bernardi para o Portal Cooperate. Até a próxima.